Live bombástica. Então, vamos para a maratona de ensinamento, de conhecimento, como você queira chamar. E vamos lá, vamos lá. Minhas anotações pararam aqui na dor. A gente tinha falado do pânico, que foi muito forte dentro do ônibus, e que você lembrou exatamente da palavra que a senhora tinha falado para você lá no dia do culto, né? E que naquele momento você estava muito suado e você desceu. Os meninos te encontraram, você imaginou que sua cara, seu rosto, sua feição devia estar muito louca. E aí, continuemos. Estamos aqui a lhe ouvir. Nossa, foram muitas emoções, hein? Para todo mundo, acredito. Viu? Nossa. Viu só como o mundo nunca mais vai ser o mesmo? Eu estava falando aqui com o pessoal, Gi, que nós aprendemos de duas formas. Nós aprendemos através de repetição ou de forte impacto emocional. E o que aconteceu com o mundo nesse momento foi um forte impacto emocional. Então, pense que nós tivemos um grande aprendizado. O seu cliente nunca mais vai ser o mesmo, ele não vai consumir da mesma maneira. Você vai ter que se reinventar, você vai ter que se preparar. Você não vai ser mais o mesmo. Então, preparem-se para esse mundo galera tá novo, entrando aí, sim. voltando. Tá, tem uma galera chegando. Sim. Mas todo mundo. Então, pessoal, é muito importante isso, tá? Que vocês percebam essa mudança. Essa mesma situação aqui é a energia, é o movimento, é como tudo tem acontecido, tá? Sim. Tudo tem acontecido. Talvez por isso, para mim, tudo isso que a gente está vivendo aí fora, essa coisa de isolamento social, toda essa balbúrdia, essa falação, um fala uma coisa, outro fala outra, aí daqui a pouco vem outro e fala outra. Para mim isso é desnecessário. Tem público para tudo, né, Gi? Tem público para tudo. Então, é o padrão de comportamento que você é acostumado. Se você quer se manter porque você faz fofoca, você distribui coisas que não são verdadeiras, é esse tipo de coisa que vai te atrair. Agora, se nesse momento você... E também não precisa ser assim para sempre, tá? Se nesse momento você entende que precisa consumir outra coisa, você vai estar procurando novos ensinamentos, novo planejamento, como é que eu vou me moldar. Foi o que você falou, eu estou tendo mais tempo de me conectar com Deus, de orar, que tinha tempo que às vezes a gente não conseguia nem isso. Então, talvez seja tudo isso que está trazendo essa atmosfera. Então, eu só dou o que eu tenho. O que você está trazendo aqui é o que você tem. O que eu estou trazendo aqui é o que eu tenho. E vão ter pessoas que se interessam por isso e vão ter pessoas que se interessam por outra coisa. E tá tudo certo. E tá tudo bem, né? Então, eu sei que esse pior momento aí da minha vida foi o que trouxe o melhor momento para minha vida, né? Porque isso me aproximou de uma maneira muito profunda a Deus. Eu tive provas concretas, não de ouvir falar, não por causa de pregação, não por causa do testemunho de ninguém. Eu tive provas físicas de que ele estava ouvindo a minha oração, de que ele estava vendo a minha dor, né? E claro que na hora eu não tive essa dimensão do que eu estou falando aqui agora, que isso é fruto de todo esse tempo, né? Eu lembro que a gente chegou na cidade de Uberlândia e fomos para o hotel e decidimos sair para comer, para beber alguma coisa. E fomos parar num pub em Uberlândia que chama London. Ficamos ali um tempo, depois sentamos na frente do hotel para comer. E como eu já tinha tido 2 crises de pânico naquele dia, né? Pela manifestação e o jeito que ela caminhava comigo, eu já sabia que naquela noite eu não teria mais nenhuma. Que sempre era muito espaçada, né? E tinha, assim, os momentos do dia que acontecia. E eu sentei na frente desse hotel junto com as 2 pessoas. Um deles estava comigo lá. Isso era 2008. Uau! Ele tá comigo até hoje no salão. A gente não trouxe essa dimensão de tempo, né? Porque a gente vai falando e parece que aconteceu ontem, que a emoção ela traz
muito disso, né? Então, estamos falando aí de 12 anos atrás. Aproveitar que eu dei essa paradinha aqui, tem gente desesperada aqui tentando falar, inclusive gente da equipe, pode mandar no zap, eu estou conseguindo ver, eu só não tenho condições de desligar agora, tá? Pode mandar aqui que eu estou conseguindo ler aonde vem os anúncios. Sim, Então, 12 anos. era em 2008. Um desses profissionais que estavam comigo ali trabalham comigo até hoje. Ele ficou um tempo na Espanha, voltou e está comigo até hoje, né? Tem muitos anos juntos. Ele presenciou isso que eu vou contar aqui. Não foi uma coisa que aconteceu só comigo. As outras experiências foi entre eu e Deus. Nesse dia as pessoas viram, né? E eu lembro que eu estava na mesa, comendo, e como sempre, minhas discussões com Deus eram sempre aqui. Eu nunca fui uma pessoa de verbalizar o que eu sinto ou de abrir a minha intimidade para as pessoas. Eu tenho muita dificuldade com isso até hoje. Eu só me abro em ambiente seguro mesmo, que eu sinta que o meu coração fale que ali é o lugar de falar aquilo, né? Então, muitos deles ali, os dois que estavam comigo, nem sabiam do que tinha acontecido dentro do ônibus, porque eu não contei para ninguém. E eu lembro que a gente estava comendo, rindo, falando das coisas que tínhamos visto no pub, falando do evento que ia acontecer no outro dia. E, de repente, eu comecei a ver um andarilho no meio das mesas, um mendigo. De roupa preta, descalço, de dread no cabelo, com um saco preto nas costas, pedindo as coisas nas mesas. E eu voltei a brigar com Deus no meu pensamento, você acredita? Depois de ter vivenciado a questão da igreja, de ter feito a oração no ônibus, para você ver como que as crises, o medo, a insegurança, a confusão no pensamento fica tão grande que você não consegue discernir. E o ceticismo também, né? Quando a pessoa é mais cética, ela é mais racional, como você, sempre vão vir, precisa de prova, eu quero mais prova. Enquanto isso não está claro. E eu sofria muito com isso, sabia? Com esse negócio de entender por que sempre eu racionalizo tantas coisas. Nesse recente curso que eu fiz aí, eu descobri lá que eu tenho um perfil também, além de executor, muito analítico. Então, É por isso que você é essa máquina de trabalho. O perfil dominante associado ao perfil analítico, né, que em outra nomenclatura é o executor analítico, ele é uma máquina de trabalho, ele não para. E, inclusive, né, isso não é fácil para as outras pessoas que convivem também, porque você quer o mesmo ritmo e você não para, e não para, e não para nunca. Então, é muito importante desenvolver a habilidade de entender também o tempo do outro, né, porque não vai funcionar. É um outro tempo, é uma outra energia. E outra coisa, juntou dois valores aí. O valor do analítico é qualidade e o valor do dominante é velocidade. Então, assim, é incrível, mas além de fazer rápido, ainda sai bem feito. Porque parece que é algo né, ambíguo, mas faz. Eu me lembrei agora de um dia que você tinha chegado em Brasília, tinha terminado o curso, passou no salão do Frank e fez a minha cabeça inteira, deixou montada. Porque tinha um voo. Não sei se você se lembra dessa data, acho que deve ter uns 2 anos ou 3. E super rápido, e o voo ainda avisou o pessoal, e deixa assim, assim, apaga a raiz, assim, assim, assim. Ficou excelente. E falando e conversando, ainda dizendo para o Frank vai ser assim e assado, falando sobre todos os assuntos, e saiu exatamente como a gente sabe dos seus resultados. Então, o dominante analítico, ele tem isso, ele é uma máquina de trabalho e ainda com qualidade. Mas não é fácil. E muitos problemas que eu tinha com as pessoas, no meu convívio, no trabalho, essa coisa das pessoas não entenderem, os choques que eu tinha, era porque também, além de eu não aceitar que eu tinha esse perfil, eu não sabia respeitar o ritmo das pessoas, a limitação delas, né? Uhum. Então, me entender e entender o outro também mudou muito. Melhorou muito a minha qualidade de vida, os relacionamentos. E de relacionamentos. Sensacional.
Com E o certeza. importante da gente entender o perfil do outro é porque nós somos seres humanos que vivemos conectados. Então não adianta eu saber só de mim. A pessoa pensa que desenvolver o autoconhecimento é algo só com ela. Não. Eu preciso desenvolver uma comunicação não violenta, porque eu vivo dentro de casa com outras pessoas. Eu preciso entender do perfil do meu ou do meu cliente, do meu ou do meu marido, do outro. Por quê? Porque assim eu vou saber o que motiva o outro, o que amedronta o outro, e aí eu tenho melhores resultados na minha vida. Então, mais uma vez, é quando você para de olhar para o seu umbigo que os seus relacionamentos crescem, que os seus negócios crescem, que você cresce, né? Sim. Gi, vamos dar um rumo para essa conversa? Bem interessante, até porque se você contar toda a biografia aqui, né? Ah, mas isso não é nada, amor. Isso é só um pedacinho. Vamos lá. Enfim, só para encerrar isso, essa parte, e concluir a linha de pensamento, que a gente não pode ficar aqui 5 horas fazendo uma live, né? O que te impede? Nada. Tempo é o que a gente mais tem hoje. Mas vamos lá, vamos concluir. Eu tenho live mais tarde também, às 22. Eu lembro que eu comecei a questionar Deus. Olha aí, Deus. Eu aqui lutando para ficar viva, para manter minha sanidade. E um ser desse aí jogando a vida fora. Certamente tem uma família que chora a ausência dele. Uma vida sem significado, que não acrescenta na vida de ninguém. Exato. E aí, esbanjando saúde. Então, definitivamente, eu não entendo a sua justiça. De novo, questionando a justiça de Deus. Apesar de já ter visto aquela situação na igreja. Olha como de eu era novo dura. questionando a justiça, de novo julgando o outro, se achando melhor do que o próximo, né? Porque a gente, quando tá com dor, isso. E é importante vocês entenderem, pessoal, quem é ferido tá sempre pronto a ferir. Sempre, tá? É importante você ter essa compreensão. Às vezes você chama aquela pessoa de por que você está se achando melhor do que o outro? Você humilha o outro. É aquele que está precisando mais de ajuda. Né? É muito fácil. Embora por conta da minha conduta dentro do espiritismo, eu nunca fui de humilhar as pessoas, fazer nada disso. A minha no geral, tá, gente? Sim, a minha característica era o isolamento. Eu não permitia a aproximação das pessoas. Ninguém. Tipo assim, você chega até aqui, daqui você não passa. Entende? Porque você vai me machucar, não passa. Então sempre foi uma atitude de isolamento. As pessoas não tinham Na verdade, de proteção, né? Porque quando a gente sofre, e quantas vezes você já tinha passado por dores? Teve a questão do divórcio, teve todos os funcionários que abandonaram, já estava passando por outra dor. Então, assim, o que o seu cérebro entende? Gente, machuca. Então, eu vou me bloquear. Isso. Quem chegar aqui não entra. Então, essa é a grade de proteção que a gente acaba fazendo por conta da nossa dor, para nos proteger. O cérebro humano, a nossa mente é muito inteligente. A ponto, Carol, de eu não permitir que as pessoas me abraçassem. Uau! E eu só fui perceber a dificuldade que eu tinha, porque na igreja isso é uma coisa comum, né? As pessoas se abraçam. Eu evitava o contato e os meus abraços eram aqueles abraços assim, que você encosta só o ombro na pessoa e o corpo fica todo afastado. Sabe? Eu não permitia o abraço. E aí, naquele momento, eu comecei a fazer esse julgamento. E só que eu pensava igual no carro. E não falava para as pessoas o que eu estava pensando. Era só meu pensamento. Eu lembro que nós terminamos de comer e levantamos para ir embora. E a hora que eu me levantei, eu saí na frente dos meninos, assim. Um foi lá dentro pagar a conta e o outro ficou na mesa comigo. E ele estava saindo, assim, eu já levantei para ir pro hotel, que era bem na frente de onde nós estávamos. E o mendigo entrou na minha frente. E começou a falar comigo. Aí eu parei e vou falar para você exatamente o que eu pensei. Meu Deus, além de estar vivendo tudo que eu estou vivendo, ainda sou obrigada a ficar ouvindo esse drogado falar comigo. Porque para mim ele estava drogado. Sim. Porque ele não falava na minha língua. Eu não entendia o que ele falava. E aí, tipo assim, os meninos vieram para tirar ele de perto de mim.
já vieram, tipo, tirando ele. E essa foi a segunda experiência mais profunda que eu tive na vida. Ninguém nunca me olhou daquele jeito. Eu não sei te explicar aquele olhar. O olhar dele me parou. Ele olhou dentro da minha alma, assim. Eu entendi no olhar dele que ele tinha alguma coisa muito importante para me falar. E eu parei e fiz assim para os meninos, deixa ele. Ele tá querendo falar alguma coisa para mim. E aí eu parei, realmente parei e olhei para ele, porque eu tava antes só querendo sair, né? E aí eu falei, moço, eu não tô entendendo o que você tá me falando. Porque eu não sabia, né, se ele falava minha língua, se ele não falava, porque a língua que ele tava falando eu não entendi. E eu não sabia se ele tava drogado, né? Enfim, o olhar dele me parou. E aí ele bateu a mão no meu peito. No peito que eu fiz a cirurgia. E falou assim, câncer. E fez uma careta assim. Fez assim com as mãos, como se tivesse tirado de dentro de mim e jogado fora. Aí os meninos ficaram em choque. Eu fiquei passada e pensando assim, o que é isso, gente? O que tá acontecendo aqui? Tipo, uma pessoa dessa não pode ser um veículo de Deus. Meus julgamentos de novo indo por terra, né? E eu lembro que eu comecei a chorar. Os meninos caíram sentados na cadeira e eu só fiz assim com a cabeça. Aí dentro do meu pensamento eu falei assim, bom, agora ele vai me pedir dinheiro para eu saber que isso não vem de Deus. Eu fiquei esperando ele me pedir dinheiro. Esse era o passo. Ele vai me pedir dinheiro. Eu parei assim e fiquei olhando para ele. Aí ele falou na minha língua, posso te dar um abraço? Eu nem respondi, Carol. Eu só fiz assim. E eu lembro que ele me abraçou. Eu não senti minhas pernas depois desse abraço. Eu precisei ser amparada e sentar. Se instalou em mim uma fraqueza generalizada. Eu não conseguia andar. E eu lembro que os meninos me pegaram água, me deixaram 10, 15 minutos sentada no banco e ficou assim, ninguém falava nada. Um olhava para a cara do outro, tipo, o que aconteceu aqui? O que foi isso? Todo mundo assim. Essa era a nossa cara. Eles sabiam do que tinha acontecido comigo, também ficaram em choque. Depois de uns 20 minutos que a gente conseguiu voltar pro hotel. E mudos. Não saiu um som. Igual tem um monte de gente aqui mudo. Eu lembro que eu cheguei no quarto do hotel, eu chorei muito. Isso já devia ser umas 2 da manhã. E eu lembro que eu liguei pro meu irmão. Quase matei ele do coração, imagina, 2 horas da manhã atendendo o irmão telefone. que ia na igreja. Renato. E aí falei, Renato, você não sabe o que acabou de acontecer. Mas ao mesmo tempo que eu falava, eu chorava. Ele, pelo amor de Deus, fala logo, você vai me deixar louco aqui. O que aconteceu? Pensando que tinha acontecido alguma coisa comigo, né? Aí eu comecei a contar pra ele, nós dois choramos muito. E eu lembro que ele me falou assim, Gisele, quando você vai entender, minha irmã? Pelo amor de Deus, só tá faltando Deus desenhar. Agora, Deus, vou fazer uma analogia. Ele falou, Deus pegou uma pedra para falar com você. Ou seja, para derrubar todos os meus julgamentos, o que eu achava que era certo. E a partir daí eu comecei, Carol, a me permitir. Essa é a palavra. Entrar por um caminho que eu não conhecia, que eu não dominava, que eu não entendia. Eu me permiti por quê? Porque ali Deus estava sinalizando, respondendo os meus questionamentos. E a cada culto, a cada oração, eram coisas que iam sendo quebradas dentro de mim. Isso foi um processo aí de mais
quase 2 anos, até eu decidir professar aquela fé em público. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, entendi o papel de Jesus na humanidade, na minha vida, e decidi me tornar cristã, porque ali Deus falou comigo de forma muito poderosa. E isso é uma experiência muito individual, né? Isso foi em 2008. E eu permaneço até hoje, vendo se cumprir na minha vida muitas coisas que Deus falou naquele primeiro culto. Então, para mim, isso hoje é inegociável. Nada é mais valioso do que isso na minha vida. Esse é o meu tesouro, a minha vida. Tudo começa em Deus, com Deus e por Deus. Tudo que eu vou fazer. Seja um curso, seja um projeto, seja um livro, tudo é primeiro em Deus. Por isso que muitas coisas, que nem eu falei aqui no começo da nossa live, muitas pessoas me chamaram para fazer live, eu falei não. Porque eu não senti no coração de fazer. Entende? Porque para mim pessoas são valiosas. Pessoas são importantes, ainda que às vezes eu não demonstre isso em forma de afetividade, né? Porque tem gente que é amorosa, é expansiva, é delicada para falar. Na verdade, isso também, Gi, como os perfis, nós temos as linguagens de amor. Tem gente que oferece amor fazendo um serviço para você. Tem gente que te ama falando palavras de afirmação. Tem gente que tem toque como palavra de afirmação. Tem gente que dá tempo de qualidade àquela pessoa, igual você está fazendo aqui. Talvez a sua forma de amar seja sentar e dar tempo de qualidade para aquela pessoa. Então, o fato de nós não amarmos como o outro enxerga amor, não quer dizer que nós não amamos. Então, é importante, tá? Tem um livro, pessoal, de Gary Chapman, se chama 5 Linguagens do Amor. E tem ele para o trabalho, para vocês que são líderes, que se chama 5 Linguagens de Valorização no Ambiente de Trabalho. Então, é muito bom até para que você se entenda, né? E eu percebo claramente sua forma de amar. A gente consegue... Tem 3 horas que você está dando o seu tempo, que você está compartilhando a sua história, porque tem gente aqui vendo, tem gente assistindo. Então, não é porque você não abrace que você tem que ser julgada, né? E as pessoas julgam, tá, pessoal? Então, conheçam as linguagens de amor, as linguagens de valorização, antes de julgar o próximo, porque do mesmo jeito que você julga, em um momento você vai ser julgado. Tá? E antes, Carol, eu sofria muito com isso, né? Que as pessoas cobravam esse modo de agir, né, meu. E eu sofria muito antes de fazer os coaches com você, porque eu queria ser aquela pessoa que as pessoas desenhavam. Queriam. E isso fazia eu remar contra a minha natureza. Eu tenho uma identidade em Deus, né? E Deus me ama do jeito que eu sou. Que você é. E Deus ama cada um que está aqui assistindo essa live do jeito que ele é. Com a sua singularidade, com os seus defeitos. Você vê, mesmo lá questionando, falando que Deus não era pai, falando que ele tinha me abandonado, brigando com Deus, ele não abriu mão de mim. Ah, Gisele não está sendo uma filha obediente, então deixa ela se lascar aí no que ela está vivendo. Não. Ele não abriu mão de Pedro, ele não abriu mão de Davi. Ele insistentemente me perseguiu. Tá. E sem dúvida nenhuma, o que eu queria compartilhar aqui nessa live hoje é a primeira vez que eu faço isso em público, volto a falar, para um público seleto aqui de 50, 60 pessoas. Eu nunca experimentei um amor tão profundo. Nunca. Nunca. Nenhum ser humano é capaz de amar como Deus ama a gente. E preencher todas as lacunas, os vazios, os medos. Nenhuma pessoa é capaz de fazer isso.
Então, eu experimentei esse amor verdadeiramente na minha vida. E esse amor me transformou, vem me transformando, vem me guiando dentro das minhas limitações, da visão, às vezes deturpada das coisas. Eu A vivo gente em um está meio... aprendendo sempre, né, Gi? A gente está eu evoluindo e vivo aprendendo sempre. eu vivo num meio de fama, de palco, de foto, de luxúria, mas aquele é o meu papel. É um dos papéis que eu Que a desempenho gente na tem que fazer vida, na vida. Sim. né? E eu tento fazer isso com excelência, de uma maneira que eu alcance o coração das pessoas, entregando para elas mais do que elas esperam. E sempre que eu tenho oportunidade de falar que tudo que eu construí, você também consegue. Porque Deus não me ama mais do que ama cada um que está aqui assistindo essa live. Né? Ele não tem filhos preferidos, como as pessoas querem dizer por aí. Filhos ungidos. Ele não tem isso. Ele tem um amor incondicional por toda a humanidade. Ele não está punindo ninguém quando ele traz o sofrimento sobre a nossa vida. Pelo contrário, eu poderia ser uma pessoa revoltada, uma pessoa dramática, vitimista, pela história de vida, pela falência do meu salão na primeira jornada, pela doença, pelo divórcio. Não, isso me transformou num ser humano mais profundo. A dor, Ser humano real. a perda, o medo faz você se colocar na condição de que você não tem o controle das coisas. E aí você começa a se agarrar em quê? Né? Muita gente se agarra no trabalho, vira um workaholic trabalhando enlouquecidamente para não olhar para essas coisas. Eu vivi essa fase também, mas eu não abro mão do meu tempo de solitude e qualidade com Deus, mesmo na minha correria. Não abro mão. Não abro mão de cultuar, não abro mão de ir à igreja, não abro mão de ouvir palavras. Ó, o Ângelo. O Ângelo entrou na live. Nós falamos muito dele. Depois você assiste as outras lives. O Ângelo. Ângelo! Se existe uma palavra de validação, isso foi feito aqui hoje. Se existe um significado do que é validar o próximo e o que ele significou na vida, foi o que a Gi fez hoje aqui. Nós, cerca de mais de 600 pessoas, ouvimos o quanto você foi importante, fez a diferença. Foi o apoio, foi o alicerce, cuidou dos meninos e chorou como uma mãe, né, Gi? Como Deus faz, querendo Sim. trocar de lugar na vida dela quando ela passou aquele momento tão difícil, tão desafiador. Prazer em Olha, te conhecer, Ângelo. Que bom você aqui. eu falei muito, queria que ele tivesse ouvido, né? Porque eu acho que ele já ouviu de Da mim. oportunidade. Eu sempre falo o quanto eu sou grata a ele, ao que ele significou na minha vida. Hoje a gente não tá mais junto, né? Os caminhos se separaram aí num determinado momento, mas é uma história de amor, com certeza. Ai, gente, agora quem vai chorar mais ainda que só. Ai, Lente, eu sou de Brasília. Ele está perguntando E aqui tem um amigo várias vezes. também meu aqui, o Willis, que me encontrou na Estância Paraíso. Tem bastante gente vendo nosso testemunho aqui. Então eu queria concluir meu pensamento. Vamos, Gi, vamos concluir que a gente tem um pouquinho de tempo, deixar os nossos recados. Fica à Sim. vontade. E para dizer para as pessoas isso, que esse amor, ele está disponível para todo mundo que procura, para todo mundo que quer. Ainda que eu estivesse brigando com Deus, chamando ele para briga, né? Porque eu fiz isso muitas vezes, eu mostrei para vocês aqui. Ao mesmo tempo tinha um lado meu ansiando, querendo aquele encontro, mais que tudo na vida naquele momento, né? Então, foi nesse momento de dor, de desespero, que Deus me encontrou. E esse momento de crise, esse momento de dor, esse momento de medo, transformou a minha vida. E hoje, olha que louco que eu vou falar para vocês. Vocês me viram chorar aqui.
Vocês me viram compartilhar com vocês coisas profundas que eu nunca compartilhei com ninguém. Isso é uma das coisas boas, né, do confinamento, do isolamento. Talvez eu não tivesse esse tempo disponível para fazer isso na rotina louca que eu vivo. Mas o que eu queria deixar mesmo de mensagem para todos vocês que estão aqui assistindo, todas as mensagens que as pessoas estão deixando para mim aqui, é que, infelizmente, existem pessoas como eu, e devem existir inúmeras pessoas como eu pelo mundo afora, que vão prestar atenção em Deus e mudar as convicções a partir da dor. Né? Porque são muito racionais. Comigo foi assim. E, sem sombra de dúvida, eu posso falar uma coisa que hoje pode parecer clichê para quem não ouviu a história do começo. Mas hoje eu agradeço a Deus ter tido essa doença, porque me transformou na Gisele que eu sou hoje. Tirou as vendas dos meus olhos, me fez enxergar a vida do jeito que ela é, com as prioridades que tem que ser. Então hoje eu não discuto mais por um monte de coisa. O Ângelo tá falando que eu ensinei ele. Não, eu ia perguntar, esse Ângelo tá casado, gente? Porque se ele não tiver, agora todo mundo solteiro, vamos juntar esse pessoal que eu já tô aqui assim. O Ângelo, lindo, o Ângelo tá solteiro. Ângelo. Segundo ele, ainda me esperando. Então, né? Gente, eu acho que o assunto aqui tá na hora de todos nós sairmos, né? E desejar... E deixar o Ângelo e a Gisele sozinhos. Que lindo! Olha aí, gente, então... Deus... Será que essa, né? Mais uma vez, não é Deus falando? É um vínculo muito forte, né? É indissolúvel. É incrível como as pessoas pensam que separação tem que ter briga, que divórcio tem que ter briga, e ainda falam assim, é porque não deu certo. Deu certo, sim. Carol, um longo tempo deu certo. Por favor. Eu descobri isso que eu vou te falar agora, e o Ângelo soube disso quando ele veio narrar um testemunho para minha biografia, porque ele faz parte, né? Eu dei uma resposta que nem eu tinha. Porque os biógrafos me ouviram e ouviram ele. E viram o tamanho, né, dessa história. Aí eles falaram assim, gente, mas por que vocês se separaram? E talvez nem o Ângelo tivesse essa resposta, né? E eu descobri naquele momento. Na verdade, eu vinha vivendo guerras tão fortes dentro de mim. Internas. E eu comecei a querer entrar nesse universo cristão. Comecei a ir muito na igreja, a querer buscar esse convívio com Deus. E o Ângelo começou a estranhar meu comportamento. Natural, né? Ele conviveu com uma pessoa durante 7 anos, quase. E de repente... Eu comecei a mudar muito. E eu tinha que administrar os conflitos que nós tínhamos. Por causa da igreja. Dessa mudança de fé. Eu fui me distanciando dele, né? Na ânsia de sobreviver. E aí eu não suportaria viver mais uma crise. Mais uma luta, mais uma guerra. Eu decidi abrir mão do meu relacionamento, porque naquele momento eu não tinha energia para lutar por mim, pela minha sanidade, pela minha fé, e mais ainda para manter o relacionamento. Uhum. Então foi muito louco, eu queria compartilhar isso com vocês aqui. Todo mundo tem uma promessa de Deus aí, uma missão de vida, algo para que Deus te destinou. Tem gente morrendo de chorar, tá? Tem um geral, tem quem tá segurando um lado, tem quem tá segurando o outro. E eu queria dizer para vocês que isso que nós estamos vivendo hoje é uma oportunidade de Deus na nossa vida. De rever valores, prioridades, e dentro da nossa casa, sem ter que passar por uma quimioterapia, por uma cirurgia, por perdas, por nada disso que eu passei.
Vejam isso como uma oportunidade de rever. E quando isso passar, porque vai passar, eu tenho convicção disso, vai passar, e muito mais breve do que as pessoas estão pensando, pelo menos isso é o que Deus coloca no meu coração, isso vai passar. Como passou na China, como passou na Itália. Sim. Eu acredito que em tempo muito menor do que eles viveram lá. Aqui vai ser muito menor. Que a gente não volte na rotina louca de hamster. Sabe? Hamster de ficar rodando da roda dos bolinha. Ratos. Que não sai do lugar. Que a gente consiga apreciar o pôr do sol, o nascer do sol. Que nasce para todo mundo. A presença das pessoas. Tire tempo para nossa família. Sabe? Eu penso que, assim, Carol, tem um versículo bíblico que me acompanha. São vários, mas esse em específico. Que desde o momento em que começou essa pandemia louca, essa situação nova que a gente está vivendo, Deus me preparou antes, que eu falei para vocês, para a gente não se inquietar, não se preocupar. Então eu estou muito tranquila, porque Ele falou muito isso para mim. Tem uma outra palavra que eu queria deixar aqui para encerrar tudo o que aconteceu aqui. Tem uma palavra em Eclesiastes que diz assim: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Presta atenção no que eu estou falando. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E lá ele vai seguindo várias coisas. Há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de abraçar, tempo de afastar. Só que uma coisa me chama a atenção nesse versículo. Este tempo já está determinado. Tudo tem começo e fim. Então, isso acalma muito meu espírito. Saber que nós estamos vivendo um momento que tem um tempo determinado para acabar. E ele vai acabar. E quando acabar, o que nós vamos levar de ensinamento real para a nossa vida? Porque quantas coisas, Carol, a gente ouve, sabe que faz sentido, vê a vida, o universo, seja lá o que as pessoas querem falar, a árvore, sinalizando que você precisa mudar alguma coisa em você. E a gente vai negligenciando, vai empurrando com a barriga, vai fazendo, não deixa tudo voltar no piloto automático novamente. Eu tomei várias resoluções nesse isolamento social. Várias. Até anotei no meu planner algumas coisas que vão ser prioridade daqui para frente. Sensacional. E eu vou colocar isso em prática. Amém. Sabe? Bom. Então eu queria deixar esse meu testemunho de vida aqui, das crises que eu vivi, das superações que eu vivi, Viveu. E tá da fé vivendo. que Deus plantou no meu coração, mas desse amor imenso que inunda meu coração hoje. Hoje, muitas pessoas não entendem. A galera me vê sozinha, né? Separada, solteira, já tem 1 ano e meio. E bem, porque hoje eu não preciso de uma pessoa para preencher um vazio. Sabe? Eu preciso de uma pessoa para caminhar comigo só. Não para preencher um vazio, tapar um buraco, né? Eu tenho Deus que me preenche de todas as formas. Então, tudo que eu vou fazer hoje é com muita cautela. Tenho muita cuidado, porque o bem mais precioso que Deus dá pra gente é a paz. E eu vivi sem paz durante muito tempo. Não deixa, gente, o povo, olha o Ângelo. É porque ele falou, você não leu, ele falou que você tem tempo para tudo, só não tem tempo para ele. E ele falou também que é amor de alma. Baby, ainda te chamou de baby. Ele me chama de bebê. Ele reclama mesmo, toda a vida, que eu demoro para responder, que eu não Ângelo, falo. mas isso vai mudar, Ângelo. Todos nós aqui estamos, ok? Na torcida. E acredite que todo mundo vai estar futucando ali. Mas que sensacional. É isso aí, Giz estava falando. E que, diante de tudo isso, e eu achei incrível, né? Foi o que você falou. A paz é um bem que você não aceita. Ele é
incondicional e... Como é que a gente fala quando a gente não comercializa? Ai, me faltou a palavra, daqui a pouco o inconsciente manda. Você fez uma atividade comigo? Não é negociável. Você fez uma atividade comigo? De valores. De valores. E até o dia de fazer aquela atividade, eu não tinha noção disso. Que muitas coisas que eu tinha de atrito e confronto e problema no meu mundo de trabalho, na minha vida, é porque a paz para mim é uma prioridade. A paz e a sabedoria, o conhecimento. Quando a paz do ambiente é roubada, aquilo me consome. Porque eu preciso de paz. E a gente perde, né? Quando você não vive dentro do seu valor, é aquele momento que você se arrepende do que você faz, é aquele momento que tem angústia, é aquele momento que você... Então, mais uma vez, a gente cai na questão do autoconhecimento, né? E algo que você trouxe aí é incrível, pessoal. Guardem isso, né? Hoje ela não precisa de ninguém para ser feliz, porque ela é feliz e nós temos que ser completos. Não existe a parte que falta, tá? Existe a parte que vem complementar, que vem somar. Ninguém vai resolver seu problema. Ninguém vai resolver seu problema na crise, ninguém vai estudar por você, ninguém vai se amar por você. É com você. No final, é você contra você mesmo, tá? E na verdade, no final, é você e você mesmo. Porque você vê que todas as crises que eu vivi, no íntimo, muitas coisas eu não falava nem pro Ângelo. Ninguém sabia, estava só aqui. Porque são os nossos fantasmas. Quando eu falo contra, é exatamente isso. Você tem que perceber o que é pensamento disfuncional, o que não está te ajudando, o que são os seus fantasmas, o seu passado, o tempo todo te procurando. E isso só acontece dentro de um processo de autoconhecimento, dentro de um processo de evolução. É você se priorizando, você dedicando tempo para você. Quantas vezes eu já vi pessoas na hora de fechar um processo, né, de coach, um processo terapêutico, falar assim, eu não tenho dinheiro agora. Não, é porque você não está priorizando isso agora. Que a gente compra, a gente prioriza o que a gente acredita que é verdadeiro. Até vir uma dor muito grande. Até acontecer um suicídio, como quantas vezes eu vi pessoas entrarem aqui, ou na família, e aí você negligenciou, porque o seu trabalho é importante, né? Nós recebemos pelo que nós fazemos. Então, é importante o quanto eu tenho que investir na minha beleza, no meu físico, mas e aí? Ai, calma aí. Entrou aqui a Priscila, de Ju. Ela foi minha coach no curso que eu fiz. Ela tá falando assim, a Gi é uma pessoa ímpar, mas você também é, meu amor. Que lindo, que lindo. É muito bom a validação. Mas é isso, pessoal. Gi, vou aproveitar esses minutinhos finais para... Eu não vou falar nada do meu trabalho, nem nada de tudo que eu anotei aqui que cabe nessa história. Depois a gente pode, quem sabe, aí marcar e avisar o pessoal. Eu anotei todo o contexto mental que aconteceu aí, né? Quando você falou que você não queria falar sobre o problema, porque aquilo te deixava muito mal. Porque naquele momento a gente cria telas mentais. E fisiologicamente tudo volta. Então, inconscientemente, você já se protegia. Não vou falar, porque eu fico mal, não vou trabalhar. Então, tanto é que, olha que loucura. Para eu chorar em público, gente, imagina. E aí... E um dominante, ele não quer, sabe por quê? Porque o dominante não suporta quem chora. Ele sente que aquilo é vitimização, que é sentimentalismo, mas tem a ver também com o perfil, tá? Pessoal, tá tudo anotado. Depois eu vou conversar com a Gi. E como faz parte da vida dela, né? Agora as percepções estão aqui. Eu vou marcar um horário. Quem de vocês que é seguidor da Gi e quiser, tá seguindo aí o meu perfil, é sobre isso que eu falo, eu contextualizo. Obrigada, gente. Todo mundo falando, você é sensível, Gi. Ai, gente, vocês nem sabem. Quanto isso está fazendo diferença para você, né? E sempre gente muito fiel, né? Que está sempre me acompanhando, sempre... Uma das coisas, Carol, que as pessoas fazem muito no meu Instagram, eu postei muita coisa para ajudar as pessoas na ansiedade, eu né? vi, teve um dia que você post. Uhum. E as pessoas ficam assim, nossa, você me respondeu. Agora você que vai, peraí. O Ângelo acabou de falar ali, baby, I love you forever. O que você vai falar pro Ângelo aqui, ao vivo e a cores, por favor, que é isso também que a gente quer ouvir.
Óbvio que eu também amo ele para sempre. Ele é uma parte importante da minha história. Eu vou amar ele para sempre. Para sempre. Porque o que ele fez por mim é o que eu falei, no momento mais difícil da minha vida. Ele estava. Foi ele que Deus colocou do meu lado para me ajudar a caminhar. Gente, falta 5 minutinhos de muito obrigada. Gratidão eterna em todos os sentidos. Do mesmo jeito que você agradece aí o Ângelo e tantas pessoas que passaram pela sua vida, você já fez isso comigo várias vezes e eu é que sou grata. Você não imagina o quanto da minha vida também você mudou e você mexeu em momentos que eu voltei para o Brasil, eu estava começando de novo, tive que sair de 10 anos de uma empresa como executiva da Mercedes que eu era, decidi viver de desenvolvimento humano e tive que voltar, porque eu tinha um filho de 11 anos que não aceitava ir, minha mãe estava penando pela única filha dela estar fora. Então não adiantava eu ajudar o mundo inteiro e não ajudar os meus. E quando eu cheguei, eu estava numa situação financeira complicada, porque você voltar, vender o que você tinha. Então, foram muitos coaches que você me mandou que muitas vezes pagaram as contas desde que eu abri esse escritório. E nunca eu deixei de pagar. Nunca teve um mês que faltou. E todos os meses tiveram clientes que vinham de você. E obrigada. E todos os coaches que eu atendo da Trans, eu quero falar isso para você aqui, tá? Porque eu conheço praticamente todos os educadores shows na intimidade, todo mundo que você me mandou na intimidade. Te admiram e te veem como um norte, como uma estrela, e é o lugar que eles querem chegar, tá? E acho que agora todo mundo entendeu isso. Eu anotei uma pessoa, eu acho que é Visu Carioca, que falou assim: eu te seguia e agora te admiro. Eu já te admirava e eu tenho certeza que é muito importante, pessoal, vocês selecionarem as pessoas e selecionarem os lugares que vocês querem chegar. Ela é isso aí mesmo, ela é de verdade, ela ajuda, ela fala que eu a ajudei. Você não tem noção quanto você me ajudou e quanto você continuou me ajudando. E é importante a gente valorizar as pessoas. Eu te valorizo, Gisele, eu honro sua vida. Eu te agradeço por cada pessoa hoje. Hoje eu estou em outro patamar, graças a Deus. E você pode ter certeza que também da minha vida você faz parte, é muito sincero. Nada disso aqui foi programado. Nada e mesmo. A gente deve falar. Combinou, e se você... gente, fazer uma live de 1 hora. E é isso, sabe, gente? Deus, ele age de diversas maneiras e o universo, quando Deus quer falar, ele fala por uma, por duas, por três e não tem como desligar. E é assim. Gi, eu amo você, Carol, eu amo sua vida. Amém. Eu também amo você. Não é jargão, eu amo mesmo, porque eu comecei a mudar o jeito de olhar para mim mesma depois das nossas sessões. E quando eu indico você para as pessoas, é porque eu sei o tanto que isso fez bem para mim. O tanto que me desbloqueou, o tanto que fez eu me enxergar como pessoa. E quando eu percebo que as pessoas são bloqueadas em alguma área, que eu não tenho intimidade para falar, eu indico, vai com a Carol, faz online, faz os testes, porque eu sei que aquela pessoa tem um grande potencial. Não é para todo mundo que eu indico você, mas quando eu indico é porque eu sei o tanto que aquilo significou na minha vida. E eu quero compartilhar com as pessoas aquilo que me fez bem. A mesma coisa eu faço com Jesus. Quando as pessoas me dão abertura, me dão oportunidade de falar, eu falo, porque eu sei o tanto que isso mudou minha vida. Então, você não tem que me agradecer. Continua fazendo o que você faz. Com excelência, com respeito com as pessoas. Porque tudo aquilo que a gente faz para os outros, né, o nosso melhor vai voltar para nós. Não tem como. Gente, eu amo o Ângelo. Ele tá ali embaixo falando verdade, Carol. Ela sempre falou de você. Ele é um fofo. Gente, tá faltando 1 minutinho. Deus abençoe sua vida e que a galera essa mensagem falando aí,
E daqui a gente faz outra semana que vem. É verdade. Se Deus quiser, sim, se vocês quiserem, manda aí no Stories, manda no direct e a gente se organiza. Gi, obrigada. Deus te abençoe, você, sua família, sua saúde. E agora todo mundo consegue compreender como é que a gente chega lá. Tamo junto e misturado. Beijo, gatona. Fica com Deus, pessoal. Amo vocês. Amo vocês. Beijo. Beijo, Ângelo. Beijo, Ângelo.